Salve galera, tudo bom? Queria agradecer ao apoio que o pessoal tem dado ao canal, com os comentários, com likes e como sempre, se você gostar desse vídeo, dá um joinha e se gostar do canal, divulga entre os seus amigos e as suas amigas. O vídeo de hoje é sobre os 5 álbuns do Mahavishnu Orchestra que você deveria conhecer. Que banda é essa, o Mahavishnu Orchestra? Essa banda, ela começa, na realidade, neste álbum do Miles Davis, chamado Beaches Brew. Esse álbum é o álbum de 1969 e um álbum onde o Miles Davis faz uma transição entre aquele jazz mais tradicional, o standard jazz e o bebop, para um jazz mais eletrificado. E nesse álbum aqui participa um time bastante conhecido, que é o Chick Corea, por exemplo, o Keith Jarrett e também o John McLaughlin, que fundaria, pouco tempo depois, o Mahavishnu Orchestra. Esse álbum, então, toca, o John McLaughlin toca, e é importante que deste álbum aqui, assim como da própria formação da eletrificada do Miles, ou mesmo da fase bebop, que ali começa todo um sistema solar do Jazz Fusion, né? Com, no caso, o John McLaughlin fundará o Mahavishnu Orchestra, o Chick Corea fundará, a partir desses tempos, né, o Return to Forever, e o Joey Zawinul, que não faz parte desse álbum aqui, o Beaches Brew, fundará o Weather Report. Então, outro álbum também incrível que o John McLaughlin faz parte desta época é esse aqui, o Live Evil, do Miles Davis. Esse álbum aqui ele é interessante por 2 motivos, né? O primeiro motivo, disse para vocês, participa o John McLaughlin com uma guitarra elétrica aqui, com fortes referências do rock and roll, do Jimi Hendrix, por exemplo, né, o tipo de distorção, mas também porque nesse álbum aqui a gente encontra 3 músicas de autoria do Hermeto Pascoal. O Hermeto Pascoal faz parte desse álbum aqui, é um álbum composto de músicas gravadas, vamos dizer assim, de jam sessions. E esse álbum aqui é interessante porque além desses fatores, né, essa história cruzada aí com esse músico incrível brasileiro chamado Hermeto Pascoal, além dessa história, que eu não, infelizmente, não vamos ter tempo para falar para você sobre isso, é interessante que nesse ano desse álbum aqui, né, esse álbum é de 1971, neste mesmo ano é que o Mahavishnu Orchestra surge com este primeiro álbum aqui, que é o Inner Mountain Flame. É interessante desse álbum que, como surge, na realidade, o Mahavishnu, né? Então, John McLaughlin, com aquela experiência do jazz eletrificado, né? Vamos dizer assim, juntando, por isso que se chama fusão, fusion, juntando o rock and roll, que o Miles Davis já estava propondo isso, aquele mundo, não só o mundo da sonoridade rock and roll, mas o mundo também do visual rock and roll, no caso do Miles Davis, né? E o John McLaughlin tenta várias formações, e essa formação aqui é uma formação explosiva. Uma formação com o tecladista Ian Hammer, o baterista Billy Coban e o baixista Rick Laird, e também o violinista, que é uma característica, vamos dizer assim, bastante distinta para aquela época, 1971, né? Esse tipo de formação fusion com o violino. Então, nesse caso, com Jerry Goodman. Essa formação aqui, esse CD de estreia, esse álbum de estreia na época, né? O vinil de estreia, se deu em 1971 e ele é um álbum majoritariamente acústico. Então esse álbum aqui, The Inner Mountain Flame, ele possui assim essas caracterizações, né? É um álbum
onde essa primeira formação do John McLaughlin e esse nome também de Mahavishnu Orchestra é por causa de toda uma devoção ligada ao hinduísmo do John McLaughlin, que deu, vamos dizer, um nome para ele, um nome espiritual, que é John Mahavishnu Laughlin, ou Mahavishnu John McLaughlin. Então, esse nome hindu ele acabou utilizando para essa primeira formação, essa primeira experiência explosiva que ele teve com esses músicos incríveis, tá? Músicos que depois fariam carreira solo exitosas. Pois bem, esse álbum aqui, eu recomendo para vocês escutarem a segunda caracterização, além dessa de ser um time estelar, né? Seria de escutar esse som, Meeting of Spirits, que é bem isso, né? Se juntar as cabeças ali para fazer aquele álbum. E tem coisas aqui, por exemplo, Vital Transformation, né? Que é em polirritmia e com uma bateria do Billy Cobham que é de uma força vital só escutando, né? Porque é uma pauleira do início ao fim. A gente sabe que o Billy Cobham, nessa época aqui, no início dos 70, ele era talvez um músico bem naquela fronteira entre o rock e o jazz, né? E a explosividade dele e a capacidade dele de responder a esses compassos complexos, né? Naquela época que você não tinha escolas consolidadas de bateria, você tinha aqueles mestres da bateria dos quais ele veio, né? E é impressionante mesmo esse álbum, majoritariamente, como eu falei, acústico. Esse álbum, então, de 1971, o mesmo ano lá, né, do Live Evil, é seguido por esse álbum, o segundo do Mahavishnu Orchestra, chamado Birds of Fire, de 1972. A diferença desse álbum, que então os fãs aí muitas vezes se dividem entre os favoritos, entre o Inner Mountain Flame, de 71, e o Birds of Fire, de 72, é que neste segundo existe um maior entrosamento da banda e existe mais uso por parte do Ian Hammer de sintetizador, no caso o Moog, né? Porque no primeiro álbum ele tinha usado piano acústico, clavinete, Hammond organ e Fender Rhodes. O Ian Hammer, que ficaria muito conhecido na carreira dele pela utilização justamente do Moog Synthesizer, principalmente nesses duos com guitarra, e o Moog Synthesizer juntamente com o Fender Rhodes, né, é um set clássico do Ian Hammer, que ele utilizaria muito também nos anos seguintes com o Jeff Beck, por exemplo, né? E ele também foi um dos primeiros artistas, primeiros tecladistas eu não vou dizer emular a guitarra, mas com o band ele teve uma possibilidade de fazer também um band similar ao que os guitarristas faziam. É uma experiência interessante, o Ian Hammer faria muito isto, o George Duke também faria muito isto, né? Essa especialização no band, que hoje é relativamente comum entre tecladistas, mas naquela época esses caras é que inventaram, né? Então existe o conhecido Ian Hammer's Band, né? Que é a forma como ele jogava com o band para fazer algo semelhante à guitarra. Todos nós sabemos, ou aqueles que não conhecem Mahavishnu Orchestra, fica aqui o convite, né? Uma música que não é fácil de escutar. Eu diria, se você gosta de Mahavishnu Orchestra, você está no nível avançado de percepção musical. Porque, de fato, os tipos de harmonia que eles usam soa a um ouvido desavisado, desafinado, né? Mas na realidade o que há ali é experimentações com música contemporânea, né? Então a música do Mahavishnu Orchestra não é uma música fácil de escutar, né? Não é uma música muitas vezes também agradável. Ela é uma música, nesta época, se vocês escutarem, ela é uma música
ultra veloz algumas vezes, outras vezes muito dissonante e, e de uma percepção e um interplay únicos, né, nesta época, porque eles eram muito mais selvagens do que, por exemplo, o Return to Forever e muito mais ainda que o Weather Report, né, em termos de associação com aquele jazz ou com, vamos dizer assim, uma harmonia um pouco mais palatável aos ouvidos. Pois bem, poucas pessoas conhecem, não é muito conhecido. Eles, em virtude as tensões da banda começaram principalmente porque o John McLaughlin era muito prolífico e as composições dele predominavam nos álbuns. Isso causa sempre tensões na banda e depois que o John McLaughlin fez um álbum conhecido com Carlos Santana, o McLaughlin e o Billy Coban foram excursionar com o Carlos Santana e a banda foi para um período de descanso no Havaí. E dali eles seguiram, o John McLaughlin e Coban foram para o Havaí e seguiram para o Japão. E fizeram uma entrevista para uma revista, né? E entrevistaram, num set, entrevistaram só o John McLaughlin e no outro o resto da banda. Quando o John McLaughlin foi ler a parte da banda, ele ouviu muita reclamação dos integrantes e aquilo foi publicado. E ele se ressentiu muito com aquilo. E ali foi o começo do fim, o ano era 1973. O álbum com o Carlos Santana é aquele Love, Devotion, Surrender. Um álbum também difícil de compreender, né? Parece que eles estão fritando todo o tempo, mas é um álbum que fica aqui uma referência também. É um álbum do John McLaughlin com o Carlos Santana, na época, uma mistura interessante. O John McLaughlin sempre fez questão de tocar com todo mundo que ele podia, né? E nesse caso, eles estavam gravando um álbum e esse álbum nunca foi lançado. E isso acabou circulando na forma de gravações pirata e era considerado o Holy Grail, né, o santo graal das gravações do Jazz Fusion, porque não sabia se tinha perdido essas gravações. E essas gravações foram lançadas há pouco tempo nesse álbum aqui, né? Se chama The Lost Trident Sessions, porque foi gravado no Trident Studio em 1973, né? Em junho de 1973. Nesse caso, esse álbum aqui ele é interessante, ele tem momentos muito legais, não há uma percepção alguma de dissolução na banda, e o legal daqui é que tem uma música do Ian Hammer, uma música do Rick Laird, e uma música do Jerry Goodman. Tá? Nesse caso aqui, Sister Andrea, I Wonder, do Jerry Goodman, Sister Andrea, uma conhecida música do Ian Hammer, né? And Stepping Stones, do Rick Laird. Bem, esse álbum foi redescoberto, mas a banda, essa formação aqui, infelizmente, nunca mais retornou. Né? Foi lamentável isso ter acontecido, indo para cada lado, cada um desses membros desenvolveram discos solo, e o John McLaughlin seguiu com alguns álbuns do Mahavishnu Orchestra. Então, como eu anunciei aqui, esses são 5 álbuns do Mahavishnu Orchestra que você deveria conhecer. Né? Eu já apresentei 3, o Inner Mountain Flame, o Birds of Fire e o The Lost Trident Sessions. Os outros 2 são esse aqui. Ele teve um gap, obviamente, né, para recompor as energias e recompor a banda e lançar também como Mahavishnu Orchestra. Então, o primeiro desses esforços, ele gravou 2 álbuns no ano de 1974. Então, 73 foi o ano que ele gravou esse álbum no Trident Studios, que não foi lançado à época, foi lançado recentemente. Eu acho que foi lançado ali perto de 1999, 2000. Esse álbum foi redescoberto. E no ano de 1974, o John McLaughlin juntou uma galera da pesada para gravar 2 álbuns. Tá? Então o primeiro deles é esse aqui, o Apocalipse, que, como diz aqui a capa, né, ele conta com a colaboração no violino do Jean-Luc Ponty, é um dos destaques que eu daria. Né?
O outro destaque que eu daria é que assume a bateria, uma área importante aí da música do Mahavishnu Orchestra. Quem assume a bateria é o Narada Michael Walden, o multi-instrumentista, que tem um estilo muito semelhante ao Billy Cobham, é um multi-instrumentista e um músico inacreditável. Ele é menos conhecido, infelizmente, que o Billy Cobham, eu acho que é para a maioria do público, mas é um músico incrível. Ele tocaria nesses dois próximos álbuns do Mahavishnu Orchestra. Esse álbum aqui, o Apocalipse, eu ainda destacaria duas questões. Primeiro que esse álbum ele foi gravado com orquestra, né? Ele foi gravado com a London Symphony Orchestra e foi produzido pelo George Martin, o famoso produtor dos Beatles. Eu ainda ressaltaria um outro fator nesse álbum, dessa próxima formação da banda do John McLaughlin, denominada Mahavishnu Orchestra, que ela conta com a Gayle Moran, que é a esposa do Chick Corea, nos teclados. Mas, a bem da verdade, esses dois álbuns, então, o Apocalipse, ambos de 74, que foram lançados entre 74 e 75. Esse aqui foi gravado em março de 74, predominantemente com orquestra, e esse aqui, que é o Visions of Emerald Beyond, foi gravado também em dezembro de 74. E a diferença dele é que ele volta numa pegada rock and roll. Então essa primeira Eternity's Breath, ela tem um riff à la Jimi Hendrix, muito interessante. E eu ressalto também, como a primeira do lado B, a Cosmic Strut, que é um som, uma composição do Narada Michael Walden. Então, esses dois álbuns aqui, eles conservam uma formação constante. O primeiro, então, aqui, né? O primeiro com orquestra, e o azul, né? O Apocalipse, e o Visions of the Emerald Beyond, com uma formação com banda. Ressaltaria também aqui o Ralph Armstrong no baixo, né? Também um baixista que se tornou relativamente conhecido no cenário do Jazz Fusion. Esses são os 5 álbuns que eu recomendo para vocês do Mahavishnu Orchestra. Todos os membros daquele Mahavishnu original, eles continuaram lançando bons trabalhos. No caso, o Rick Laird, ele chegou a lançar um álbum solo chamado Soft Focus, e também batalhou muito na cena nova-iorquina, excursionou com Chick Corea em 1978, e também chegou a fazer parte da banda do Stan Getz. Mas desanimou um pouco a carreira como músico, como baixista, e se tornou um fotógrafo de sucesso. Então não está mais ligado à música há muitos anos. Do John McLaughlin, ele lançou inúmeros álbuns sensacionais, não é aqui o vídeo, não comportaria a gente falar sobre isso. Esse aqui é um deles, né? Eu acho esse aqui bem legal, porque mostra bem o John McLaughlin não fritando, não distorcido, ou não dissonante, como no Mahavishnu Orchestra original, né? Se chama Electric Guitarist, e nesse álbum ele toca com Chick Corea, toca com Jack Jonetti, Tony Williams, Jack Bruce, enfim, Billy Cobham também, volta aqui com algumas, o Narada Michael Walden, ou seja, chama o pessoal do Mahavishnu, mas é um álbum mais jazz, um pouquinho mais light, vamos dizer assim. Tá? Do Jan Hammer, não é fácil conseguir no Brasil os álbuns solo dele. Ele fez uma carreira de muito sucesso, nós sabemos que ele fez aquela trilha bem conhecida do Tira da Pesada, do Miami Vice também. Ele se tornou então um produtor e um compositor de trilhas com um reconhecido sucesso, principalmente ali nos 80. Tá?
Um bom disco assim para talvez ter contato com a música dele é uma compilação dos primeiros álbuns dele, dos 4 ou 5 primeiros álbuns. O primeiro álbum dele é The First 7 Days, né, como os primeiros 7 dias da criação, e que é um álbum bem interessante. Tem várias músicas aqui do First 7 Days, influenciou um monte de tecladistas. Então quem quer ingressar um pouquinho na música do Jan Hammer, vale a pena. Eu já falei para vocês que ele fez muita coisa legal, assim, inacreditável, com Jeff Beck, né? Wired, Truth, aquele Jeff Beck ao vivo. São álbuns impressionantes, onde ele mostra também toda a destreza dele, principalmente Fender Rhodes e no Minimoog, né? Fica aqui a dica então para esses álbuns. Do Billy Cobham, tá? Esse aqui é a dica legal, né? O Spectrum. O Spectrum tem uma música muito conhecida chamada Stratus, que é uma das músicas Fusion mais tocadas por artistas do Fusion em mundo todo. Quem conhece um pouquinho de Fusion sabe do que eu estou falando, né? Então esse aqui foi o álbum de estreia do Billy Cobham e curiosamente contava com um jovem guitarrista que é o Tommy Bolin, que ingressaria depois no Deep Purple. E é um disco bem legal com o Jan Hammer nos teclados também, ou seja, o Jan Hammer que faz a primeira versão, aquela incrível do Stratus, né? É um álbum que vale a pena conhecer. Outro aqui já, Life and Times, do Billy Cobham também. Aqui já marca uma outra parceria bem legal do Billy Cobham com o parceirão dele, que é o George Duke, que eu já mencionei aqui, né? É um artista tecladisticamente falando semelhante em alguns aspectos ao Jan Hammer, por esse uso pelo uso do Moog, né? O uso de forma como solava, a forma como fazia os bends, né? Esse álbum aqui é bem legal porque é um dos primeiros álbuns, se não o primeiro, com o George Duke, com quem ele tem álbuns também, poderia ter trazido aqui também um ao vivo. Eu também aqui, para finalizar, eu estou mostrando também o que eu gosto e também oferecendo também opções para vocês continuarem desbravando esse mundo do Mahavishnu Orchestra. Esse disco aqui, de uma segunda fase do Billy Cobham, de um jazz fusion mais moderno e um pouco mais pesado até. Bem legal esse Glass Menagerie, né? É um dos álbuns de maior sucesso a gente vê que é um fusion mais contemporâneo. O Jerry Goodman colaborou com inúmeros artistas, lançou também um álbum com o Jan Hammer chamado Like a Children, e Jean-Luc Ponty eu nem precisaria falar, né? Fica aqui então a dica desses 5 álbuns da banda Mahavishnu Orchestra, que você tem que conhecer se você não conhece, e um pouco também da história dessa banda, um pouco do segmento da história dessa banda até hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Tchau!